Graça e paz, meus irmãos, abençoado, predestinado e escolhido para um dia reinar. Vai reinar eternamente com Deus. Não precisa se preocupar, porque os que são de Deus já está determinado. Não é correr atrás, como muitos ficam correndo para baixo e para cima. Muda da igreja A, vai para a igreja B, vai para a igreja C, vai para a igreja D, fica mudando de igreja. Não, isso não quer dizer nada. Você não precisa correr de um lado para o outro, porque aqueles que têm o chamado, que Deus já escolheu e já predestinou, como diz 8 e 29 e 30 de Romanos, capítulo 1 de Efésios, versículo 4 e 5, o que já está determinado, e também Gálatas, capítulo 4 e versículo 7, que somos filhos e herdeiros. Então não tem mais o que se preocupar. É simplesmente só nós adorar. O que Deus quer de nós é adoração. Reconhecer a sua soberania, a sua bondade, o seu amor e a sua graça para conosco. E eu tenho uma mensagem nesta manhã, e o título desta mensagem é essa: a quem devemos valorizar? O homem ou a Cristo? Baseado lá no capítulo 11 de Mateus. E o versículo 28, 29 e 30, Jesus diz: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E o título, a passagem mais importante: e aprendei de mim. Veja bem, eu quero frisar bem isso. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrará descanso para vossas almas. Por quê? Porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Para quem Jesus estava dizendo isso? Para o seu povo, para os judeus que viviam debaixo da lei, debaixo do jugo, debaixo da escravidão de homem escravizando homem. E o que me chama a atenção é que em pleno século XXI, eu ainda encontro esses movimentos chamados a igreja, que ainda se assegura em cima da lei. Não, nós somos ainda da lei, nós estamos seguros na lei de Moisés, nós estamos seguros. Mas Jesus diz: vinde a mim, aprendei de mim. Ele não disse um outro. Então o que eu quero dizer para vocês? Que existe alguns pregadores, eu não vou dizer quem, mas existe um pregador aí que tem uns ensinamentos completamente distorcido da Bíblia, não tem nada a ver com a Bíblia. Ele cita, em vez de Jesus diz, aprendei de mim, ele cita, aprendei de Salomão. Ele ensinava para a igreja que Salomão era o único homem que era exemplo para nós. Aí os irmãos dizem: mas pastor, mas por que o senhor está dizendo isso? Porque Salomão foi o homem mais sábio e mais rico da face da terra. Assim, ele pode ter sido naquele tempo, mas hoje não. Naquela época ele poderia ser um homem rico, mas hoje nós conhecemos homens aí que são, é como Jó. Jó foi naquela época, mas não nos dias de hoje. Queria trazer isso para os dias de hoje, que isso é passado, é coisa aí de milhares e milhares de anos passado. Então não adianta nós querer pegar coisa de 3, 4, 5 mil anos atrás e trazer para os dias de hoje. Salomão foi um homem rico. Mas por que Salomão era rico? Porque ele tirava do povo. Ele era um explorador. Ele explorava o povo para se manter naquela riqueza. Salomão foi um homem que quis muito poder. Foi o homem mais poderoso do mundo, da época, da sua época. Por quê? Porque ele quis ter dentro do seu palácio 1000 mulheres, para mostrar que ele era o cara, como se diz. E riquezas vinha, os demais admiravam ele, os outros reis, rainha,
e trazia grandes somas de ouro, de riqueza, veste para Salomão. Então, esse pregador dizia: Salomão é o exemplo para nós. Mas por quê? Porque Deus abençoou tanto Salomão que ele se tornou um homem tão poderoso, tão rico, e muita sabedoria tinha neste homem. E Deus pode fazer com você. Você tem que ser o melhor funcionário. Aliás, na fábrica que você trabalha, você tem que ser chefe. Você tem que ser um encarregado. A melhor casa da cidade tem que ser a sua. O melhor carro da cidade tem que ser o seu. Tudo de melhor tem que ser seu. Por quê? Porque você é servo, você serve a Deus, você está servindo a Deus. Então, como Salomão foi um homem que foi considerado o homem mais sábio, mais rico, mais poderoso da época, assim também tem que ser você. Salomão é o nosso exemplo. Isso é o que ele ensinava à sua igreja. Alguém me ligando e dizendo: o que você acha? Eu falei: isso é uma tolice, uma burrice desse homem. Porque Salomão não tem exemplo nenhum. Nenhum. Não é que ele tem um exemplo, não tem. Porque, na verdade, no fim, se você olhar a história de Salomão, no fim, ele começou a adorar os deuses das suas próprias mulheres. Prestava culto, sacrifício aos deuses daquelas mulheres. E cada mulher que vinha morar com Salomão ali, vinha para o palácio de Salomão, tinha ali o seu Deus. Ela trazia a cultura, os seus costumes, o seu Deus, do seu país, da onde ela vinha. E chegou ali, acabou Salomão seduzindo com essas coisas. Aí você diz assim: meu irmão Nilson, mas como você pode dizer que Salomão explorou o povo? Porque nós vemos que depois da morte de Salomão, o povo de Israel veio ter com o filho de Salomão, que tomou o lugar do pai, Jeroboão. Ele diz assim: olha, o seu pai tratou nós com muita dureza. Tratou nós, explorava muito com os seus impostos. E o filho respondeu: meu pai tratou vocês com vara, mas eu vou tratar vocês com vara e com escorpião. Quer dizer que o filho ia ser pior do que o pai ainda. Então, o que eu quero dizer com isso? É que para manter aquelas mulheres no luxo, nas vestes, perfumes, comidas, bebidas, toda aquela mordomia, era através do quê? Explorando o povo. Então ele foi um grande explorador, então não tem exemplo nenhum para passar para o povo. Mas Jesus disse: aprendei de mim, porque eu sou manso e sou humilde de coração. A humildade agrada a Deus, a mansidão agrada a Deus. Por isso que em Mateus capítulo 5, versículo 5 diz assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ser manso. Você não é aquela pessoa agitada, aquela pessoa que se irrita no trânsito, se irrita no seu trabalho, se irrita com a sua família. Seja manso, porque foi esse o exemplo de Jesus. Aprendei de mim, que sou manso e sou humilde, e encontrará descanso para vossas almas. Como diz o apóstolo Paulo no capítulo 14, versículo 17 de Romanos, ele diz assim, né, sobre comida e sobre bebida. Mas o reino de Deus não é o comer e o beber, mas é alegria, gozo e paz no Espírito. Se você tem alegria, você tem gozo, tem paz no Espírito, o reino de Deus está sobre a sua vida. Então foi por isso que Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrará descanso. Mas não é esse descanso material que você toma um banho, deita, no outro dia você levanta e descansa. Não, não é esse descanso. É o descanso espiritual. Que você tenha sua mente lavada, sua mente purificada. Porque a palavra salvação, ela está na mente. Quando uma pessoa é salva, ela é salva dessas imundícia que está dentro da sua mente, porque a nossa mente é como uma terra fértil, ela produz tudo que plantar, uma boa terra, tudo que plantar ela produz, e a nossa mente produz muita imundícia, e quando nós conhecemos a Cristo, Ele liberta a nossa mente, e nós somos livres para o seguir, para o acompanhar. Nós temos paz,
nós temos descansos e temos gozo na nossa vida, porque Cristo está na nossa vida. Então não há exemplo de homem nenhum, nem de Abraão, nem de Davi, de Isaac, de Sansão, nem de Moisés, de homem nenhum dentro da Bíblia. Jesus só disse ele. E depois nós vemos a segunda pessoa, foi o apóstolo Paulo. No capítulo 11 de 1 Coríntios, ele diz: sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Foi o único. E eu pergunto, quem é que imita Paulo aqui? Existe algum pastor, algum pregador, algum irmão que imita o apóstolo Paulo? Passa pelo que ele passou? Ele passou fome, passou nudez, passou frio, passou todo tipo, foi espancado, enfim, passou todo tipo de sofrimento. Por isso que ele disse, tudo posso naquele que me fortalece. Porque Deus fortaleceu a vida de Paulo até no dia em que Deus o tirou deste mundo. E quando Paulo estava no fim, na sua saída, ele diz, eu vou embora. Está lá no capítulo 20. E lá pelo versículo 28 de Atos, ele diz, eu vou embora. E nunca mais vocês verão o meu rosto. Eu sei que depois da minha ida, surgirão quem? Quem vai surgir depois de mim? Ele vai surgir profeta, vai surgir apóstolo, vai surgir bispo, pastor? Não. Vai surgir lobos devoradores. Essa é a profecia que o apóstolo Paulo deixou. E o que nós vemos hoje? As denominações estão cheias de lobo. Lobo para todo lado. Todas as denominações nós vemos aí, ó. Está cheio de lobo devorando. Ele dizendo, lobos cruel que não poupará nem mesmo o rebanho. Foi as últimas palavras quando Paulo estava despedindo daquele povo, aí de Éfeso, e ele estava dizendo, a minha partida surgirão. Quem surgirão? Falsos? Não, ele não diz falsos, né? Eles surgirão lobo. Lobos cruel, que não poupará nem mesmo o rebanho. É o que nós estamos vendo nos dias de hoje. Lobos aí, excluindo, passando de envelope, tomando dinheiro, tomando casa, tomando chácara, tomando relógio. A pessoa não tem nada, mas eu tenho o relógio, aliança, tomando tudo. O que são eles? São os lobos que estão aí hoje cumprindo a profecia do apóstolo São Paulo. Se você gostou dessa mensagem, se essa mensagem falou ao seu coração, deixe o seu like. Transmite, passa isso para outros amigos. Se inscreva neste canal. Todas as quartas e sexta-feira estou pondo aí novo vídeo para a edificação da nossa vida. Graça e paz para todos.